RV não acontecia desde a final, a lamentável final da Copa do Brasil, com os acontecimentos violentos depois do jogo. E aí, inaugurando o gramado artificial, o Fluminense abre o placar, a torcida gritava time sem vergonha, e durante o canto de time sem vergonha é construída a jogada do gol de empate. Mas e futebol depois vem a brasileiro virada que do isso é Galo. impossível. Esse jogo vai ser Puro conhecido suco de Brasil. como o jogo do time sem vergonha. Time sem Cara, mas assim, ó, o torcedor... Laço. E ninguém Aliás, já tá tinha sido errado, bonito, né? o gol do Canóbio, né? Na falha do Lianco, o Rubens empata. E aí é um jogo franco, né, cara? Assim, qualquer coisa podia Aberto, ter acontecido, né? aí. Os dois Qualquer coisa. buscando a vitória. Trocação, pura Os trocação. resultados do Galo são melhores do que as atuações ultimamente no Campeonato Brasileiro. O time não vem jogando bem. O próprio Cuca reconhece isso, mas vem pontuando. Engraçado que o time estava jogando bem e não estava pontuando. É, né? Chegou a exato. ter bons momentos, parecia que ia engrenar, não engrenou. Bom, melhor assim, né? Estruturar o futebol Nos com últimos resultado. 12 pontos, o Atlético conquistou 10. Com uma virada, né? Agora vencendo na estreia do novo gramado. Ganhando novas peças, o Hulk voltando ao time, Júnior Santos voltando ao time, perdão. E o time está melhorando, já está ali na parte nobre da tabela, que era o que estava fazendo falta. Também foi campeão estadual, mas depois do título estadual demorou para engrenar. E ainda não dá para cravar que engrenou, né? Porque ontem também não teve uma grande atuação, mas foi um time resiliente, muito a cara do Atlético do Cuca, né? Um time que não deixa de batalhar até o final. Impressionante como os zagueiros do Atlético têm falhado também, né? Desde o ano passado para cá, como os zagueiros têm falhado. E a incapacidade do Fluminense também de controlar o resultado no final da partida, né? De novo, né? Tinha que ter sido com vitória também. Essa defesa é absurda, né, do Fábio. Uma defesa absurda mesmo do Fábio. Mas na sequência, o Galo vai matar o jogo. O Lianco tenta anular o gol, né? O gol do Igor Gomes. Porque se o Lianco toca na bola, ele estaria em condição de impedimento. Mas ele não consegue tocar na bola, o gol vale e o Galo sai festejando a sua primeira vitória no gramado sintético, no novo gramado da Arena MRV. Eu queria só mostrar essas vaias da torcida. Bom, tá com as imagens do gramado sintético, que começou ontem. A gente estava vendo os jogadores ainda se habituando claramente à velocidade da bola. Isso aí vai virar uma grande arma, tenho certeza, a favor do Galo com o tempo. Mas a torcida ontem, cara... A torcida estava assim, ó, segundos antes do gol de empate na retomada da Arena MRV. Agora protestos do torcedor atleticano contra o time em campo. De vergonha. Rubens chegou em boas condições para finalizar, bateu! Golaço! Gol de Rubens! Não entenderam, cara? Nota-se também que a acústica melhorou, né? Eu ia falar isso. O torcedor estava testando acústica melhorou. acústica. O torcedor estava testando para ver se estava funcionando. Melhorou. Eu insisto, cara, torcedor tem liberdade para vaiar até minuto de silêncio. O primeiro tempo também não foi lá aquelas coisas também, né? O primeiro tempo do jogo. Aí na Por isso. sequência, volta no segundo tempo. O adversário faz o gol, o torcedor brasileiro é normal. A paciência não acabou por acaso. O torcedor, para mim, é soberano. O que não dá é para analista ter esse comportamento. De uma pessoa ser gênio na segunda e uma besta na terça, de o time ser sem vergonha num minuto e no segundo já ser um time maravilhoso. Time de guerreiros. Time de guerreiro, né? E o torcedor, ele é soberano. O Fluminense, cara, tem uma dificuldade gigante em jogar em gramado sintético. O levantamento que a gente fez mostra que já foram 22 jogos em diferentes estádios. 3 vitórias, 3 empates, 16 derrotas. Nossa. O aproveitamento do Fluminense em gramado sintético aqui no Brasil é de 18%. Nossa. 18%. Incrível, né? Incrível como o time não consegue desempenhar. Embora tenha vencido o Palmeiras no ano passado, num jogo que garantiu a permanência no Allianz Parque. Sim, na grande vitória do Fluminense em gramado sintético, mas é um desempenho... E assim, eu acho que o Galo vai fazer desse gramado sintético uma grande arma, como é no Botafogo, como é no Palmeiras, é no Furacão. E o Renato teve que poupar ontem por conta do gramado, né? Ele Sim. teve uma conversa com os atletas pré-jogo, né? Principalmente com os mais experientes.
o Ganso, o próprio Thiago Silva, sobre a condição de jogar no gramado sintético. E queira ou não, é um gramado mais duro, né, de se jogar do que a grama natural. Por mais que haja evolução, ser parecido com o gramado natural, mas é outro jogo, é diferente, é complicado. Ganso Quando você não tem esse, desculpa ali, esse dia a dia num gramado como esse. Ganso, Lucas Moura e Alan Patrick. Pelo menos 3 jogadores ontem ficaram de fora. Não vou dizer que foi só pelo gramado sintético, mas não tem como não botar o gramado sintético no pacote. O Lucas foi anunciado sobre isso, que ele não jogaria por ser gramado sintético. É a segunda jogo que ele não atua. O Lucas, como ele se machucou uma vez no Allianz Parque, ele opta por não ir. E também o processo de recuperação, tudo, né? O pacote é um pouco maior, mas a grama sintética está na conta, cara. Sim. Dudu assistiu ao jogo da tribuna, pode jogar só em junho. Imaginou que tinha se livrado do gramado sintético, né, Dudu? Que ele reclamou quando saiu do Palmeiras. Mas Moisés atrás dele ali, ó. Foi campeão brasileiro com ele no Palmeiras. Formava a dupla com o Tietê. Encerrou a carreira, né? Jogava muito. Voltou de uma lesão de joelho com 5 meses. Essa eu nunca vou me esquecer. Dudu vai jogar na grama sintética. Vai jogar na grama sintética. Achou que não jogaria mais como mandante quando saiu do Palmeiras e agora está de volta a um estádio para chamar de seu com grama sintética, ainda que só a partir de junho. Boa sorte. Vamos ao gramado natural. 100% de posse de bola para o Galo, 45% para o Flu, 14 finalizações contra 5, 5 contra 2, 4 grandes chances contra 2, 19 ações na área contra 6. O Galo foi naquela loucura e virou para cima. Nath, se não é sofrido, não é Galo. Foi assim mais uma vez. Não é Galo. Pois é, se não é sofrido, não é Galo. E eu vou falar aquela frase que você gosta de escutar, Mário. O Galo ganhou com muito sofrimento, com muita luta, com muita revolta da torcida também. Porque a gente estava lá ontem, você também estava. Saúde pro seu avô, você quase matou o coitado do coração ontem. Não faça mais isso. Mas o Galo sofreu, mas ganhou. E ganhou de um jeito que pra gente que estava lá chegou até a ser engraçado. Porque o Fluminense abre o placar, a torcida do Galo vai naquele carinho habitual, naquela pressão psicológica de se o Galo não ganhar, o pau vai quebrar, time sem vergonha. Galo empata o jogo com Rubens, vira com Júnior Santos que foi bastante questionado, marcou o primeiro gol dele com a camisa do Galo. Fluminense empata de novo. E no finalzinho, 48 minutos do segundo tempo, quando a torcida de novo já estava no time sem vergonha, o Igor vira o jogo para o Galo, 3-2. Nos acréscimos não deu tempo do Fluminense tentar fazer mais nada. Essa virada depois de o Fábio ter feito um verdadeiro milagre. Os dois goleiros ontem tiveram um primeiro tempo muito tranquilo e um segundo tempo muito agitado, 2 jogos diferentes em cada tempo. Mas chamou muita atenção essa revolta da torcida que não viu o Galo vencer muito esse ano, né? O Galo perdeu e empatou bastante, venceu só 3 dos últimos 13 jogos. Essa vitória no finalzinho, reestreia da Arena. E aí teve aquela polêmica habitual, campo sintético. A gente viu, principalmente no primeiro tempo, o Galo molhou o gramado antes do jogo e tinha muito jogador escorregando dos dois lados. A gente viu o Hulk caindo, a gente viu os jogadores do Fluminense caindo bastante também. No final do primeiro tempo dava até para ver as marcas no gramado. E o Renato Gaúcho reclamou bastante. Falou que aquilo não é gramado de futebol, que aquilo é feito para show, mas estádio ele é feito para ter futebol. E quem também já reclamou muito de gramado sintético, mas que mudou de ideia, não sei porquê, foi o Dudu. O Dudu estava lá, estava nos camarotes, acompanhou o jogo, comemorou a vitória do Galo no Instagram também. Mas a gente tem que lembrar, Dudu ainda não pode estrear. Dudu no Galo só em julho em campo, Mari. Boa, tava no mesmo camarote o Dudu, o Gabriel Menino, refazendo um encontro de jogadores que atuaram no Palmeiras, e o Arana também, que ainda se recupera, estava acompanhando diretamente da Arena MRV. Já vamos chamar o Cícero. Só uma coisa, você notou diferença na acústica? Eu notei, eu estava lá, percebi que realmente... E subiram também a arquibancada da torcida organizada. Antes ficava no cimento ali embaixo, muito próximo, onde teve todas aquelas confusões depois da Copa do Brasil. Eles sobem a parte do cimento pro anel superior e descem as cadeiras para aquele setor atrás do gol. Boa. Entrar com menos 8. Os outros 11. Hoje, vai mudar 3, 4. Hoje, para mim, uma sensação muito clara que eu tenho é que o titular é o Everton. Porque até o Gustavo Gomes estava no banco, gente. É. E em jogo grande, ficando no banco. E acho que esses mais novos, tipo Estevão,
Um que tem jogado muito é o Giai também, então, né? Mas vai definir uma Libertadores amanhã, eu não sei se ele vai ser o titular. Também não sei. Em relação ao Estevão... E, na verdade, não vai, né? Porque o Estevão vai embora, né? Então, para mim, o Estevão, eu nem citei como ele e o Everton os titulares, porque eu entendo a situação do Estevão eu preciso aproveitar, eu preciso curtir isso todos os momentos. Mas daqui a pouco eu já não tenho ele mais. Só que enquanto tem, o Abel sabe que ele oferece muita coisa diferente. Mas ele também não tem por 90 minutos. É verdade. Até ele. Ele troca, tira. Hoje, gente, a gente falou sobre isso no Paulista. Rafael Veiga, quem vai entrar? Não, mas o Veiga vai jogar. O Paulista acabou e hoje eu não sei se o Veiga é titular mais. Eu não sei quem é titular. Falou 2 semanas atrás. O titular é o Everton. Lembra? A gente estava conversando com o Nicolete. Ou a gente ficou naquela de onde o Veiga entraria. Se é o Martínez ou se é o Aníbal. Sim. O Richard vai ser, né? Contra o Tem o Lucas Richard Evangelista. e agora tem o Lucas Evangelista E o Maurício, também. que era o destaque do Paulista, já não é mais. Que ia pegar o lugar do Veiga. Do Facundo. Que tinha encontrado ali no meio de campo. Eram os dois juntos. Sim. Não, vai ser um ou outro. 3-6-0. E o outro lado também é verdadeiro. Sem atacante. Ficou o Maurício e o Veiga jogando ali por dentro. E na última coletiva, não ontem porque não teve, mas anterior, quando perguntaram para ele por que o Facundo joga todos os jogos, ele respondeu, porque eu não tenho os outros dessa posição, que no caso é o Paulinho. Sim. Então, por uma condição, não é nem que... Talvez ele nem quisesse que o Facundo jogasse todos os jogos como jogou, mas foi por uma necessidade do elenco. E eu não sei... E o contrário também é verdadeiro. O Flaco também não é reserva. Ele parece ser reserva, mas no clássico ele é titular. A discussão nas redes sociais é se a comemoração foi exagerada. Eu não acho, não, cara. Do jogo, né? Eu não achei, não. fiz 4 formação acadêmica de comemoração. De arquibancada. Curso em Harvard e também, assim, nem sei onde mais que eu tava. Clássico. Cara, Não, e aí é o seguinte... Eu acho que tem outro ponto que eu vi, infelizmente, no seu story também. Qual é? Eu acho que tem uma coisa da torcida do Palmeiras por um tempo... Eu vi no story do Bruno, que eu tive que assistir. Sim. É que a torcida do Palmeiras, em algum momento... Você mandou palminhas, aplausos? Em algum momento, ela se desconectava, às vezes, dessa relação arquibancada e campo. Parecia mais frio. Isso. E com o ingresso até mais acessível em Barueri, eu acho que teve até uma oportunidade, uma conexão diferente da torcida com o elenco. Primeiro, você tem o clássico e como o gol sai, isso daí já é combustível. 90 e todos. Mas Ele é do Vitor Roque, dá mais do Vitor Roque, a tensão de vai ser... Teve um tempo vai que ser ficou anulado lá. ou não. Sim. 2 minutos. Isso. Aí você vai falar que não vai comemorar. E aí, quando o jogo é no Allianz, não vale tanto e tá um ambiente mais frio, reclama que a torcida não comemora no Allianz. Que é o Alienzo Park, que é o Cinemark Park, não sei das quantas, não é, Jailson? Aí vai no jogo, vai Barueri, baixa o ingresso. Aquela emoção toda não pode também? Eu nunca tinha escutado Alienzo Park. Alienzo Park. Que isso, Eu não tinha ouvido também, não. Eu não tinha escutado isso. Muito Não bom. estão nos seus Eu grupos. tô primeiro aqui. no WhatsApp. Vixe. Não, mas não é. Quando vai no Allianz, acho é um nada ambiente demais. mais frio, reclamam. Quando vai em Barueri e aquela loucura toda, também não pode. Não, tá errado. Não vejo nada demais. Gente, é um clássico. Claro. Clássico, Vai gols 90 e É. todos, como a gente tá falando, 2 minutos para validar o gol, da forma que foi o Vitor Roque brigando ali com todo mundo para conseguir botar a bola para dentro da rede. Quase coloca o seu adversário na zona de rebaixamento. Não, e aí o que a Mari tem falou e é discussão pra importante. mim. Tá Foi um certo, acerto tem que muito comemorar grande mesmo. ter baixado o ingresso. Só que aí pena que já voltou no Allianz e o ingresso voltou a ser caro. Podiam ter aproveitado aí esse momento, né? Falando de voltar para a sua arena, o Atlético voltou para a sua arena, que não... É isso aí, galera. A rodada do Brasileirão se encerra hoje, na verdade, né? Teremos ainda aí Santos, esqueci o time que vai jogar pro Santos, hein? Mas Santos joga hoje, deixa eu ver aqui. Vamos ver quem que vai jogar hoje aí. Vamos ver, peraí, Campeonato Brasileiro, Santos e Ceará. Santos na zona de rebaixamento, Juventude também. Nós já temos ali os candidatos ao rebaixamento, né? Acredito que o Santos demorou a cair, mas acredito que vai ser a casa do Santos, a Série B aí do Campeonato Brasileiro, né? De agora para frente, acredito fortemente que a casa do Santos vai ser
a Série B. Palmeiras lidera o campeonato ao lado não, né? 2 pontos à frente do Flamengo, são 8 jogos. O Palmeiras tem apenas uma derrota, né? E um empate em 8. Uma derrota e um empate. É algo brutal isso aqui, né? O resto foram todas vitórias, são 6 vitórias. O Campeonato Brasileiro em 8 jogos é brutal, né? Continuar nessa pegada aqui, dificilmente alguém tira o título do time do Palmeiras nessa temporada. O Atlético em sexto colocado com 12 pontos. Flamengo em segundo com 17. Bragantino em terceiro também com 17. Cruzeiro, quem diria o Cruzeiro com 16 pontos no G4 do Brasileirão. Fluminense com 13. Atlético Mineiro 12 pontos. E aí vem Bahia 12, Botafogo 11, Ceará 11, Corinthians 10, Fortaleza 10, Mirassol 10, Inter 9, Vitória, candidato ao título também 9, candidato ao rebaixamento também 9, Grêmio 9, São Paulo 9, Vasco 7, Juventude 7, Santos 4 e Sport 2. Sport já era, né?